Bom, então, bom dia a todos. Hoje eu piloto essa sessão e a próxima. Meu nome é Juliana, deve estar aparecendo aí, Juliana Gamboge. Hoje a gente tem a segunda sessão do simpósio temático Isto Não É um Romance, bom, a princípio vai sofrer algumas baixas. Infelizmente, a Alice Gontijo não vai poder apresentar hoje, e, enfim, o Arion ainda não apareceu, eu não sei se ele vem, ele não comunicou nada, mas eu não sei se tem algum problema. Então, nós vamos começar seguindo aqui a programação que eu enviei para vocês, com Davi Patrick Tavares Belo, com o título Manuel Pinheiro Chagas, o romance histórico brasileiro e a crítica portuguesa do século XIX. Davi, se você pudesse apresentar rapidamente, a gente não costuma ficar lendo o currículo Lattes das pessoas, até para deixar a coisa mais à vontade mesmo, e aí logo na sequência você pode dar início à sua fala, tá? Tá Bem-vindo. bom. Obrigado. Bom dia a todos. Eu me chamo David Patrick, né, Tavares Belo. Desculpa. Sou mestrando no programa de pós-graduação em letras da UFPA, aqui do Pará. E entrei esse semestre, né, no mestrado. E mas minha pesquisa já vem desde a época da iniciação científica, foi financiada pelo CNPq. Eu fui orientando a professora Juliana Maia de Queiroz, a minha orientadora e amiga, né? E agora também minha orientadora de novo. E, e é isso. Vou apresentar um slide agora para a apresentação. Vou compartilhar com vocês. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Tá? O título do trabalho, isso aqui é um recorte da minha pesquisa, que ainda está no início ainda, então ainda tem muita questão introdutória ainda. Sobre Manuel Pinheiro Chagas, o romance histórico brasileiro e a crítica portuguesa do século XIX. Com a finalidade de analisar a crítica e o romance histórico do Pinheiro Chagas, A Virgem Guaraciaba, que foi lançado em 1866, essa pesquisa possui um caráter documental, assim como define Marconi e Lakatos, né? Cito: a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois. Nos estudos referentes às críticas feitas por Pinheiro Chagas, foi estudadas fontes primárias relacionadas ao período da segunda metade do século XIX, né, como está no slide, como o Anuário do Arthur Pitoresco, de 1866, Novos Ensaios Críticos, de 1867, e o Periódico Brasil, de 1873, né? Além de outras fontes primárias, tais como o livro de crítica Arte e Literatura Portuguesa de Luciano Cordeiro, foi uma fonte primária que a minha orientadora conseguiu em Portugal. Lucubrações, de 1877, de Antônio Henriques Leal, entre outros títulos que foram acrescidos no decorrer da pesquisa. Essa pesquisa também possui caráter bibliográfico, né? Segundo Lacato, cito: a pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. Para essa pesquisa de levantamento de dados em relação ao Pinheiro Chagas, como ele possui poucos estudos, a gente passou a utilizar os estudos da Jânia Dianigandra, né, que é uma pesquisadora sobre Pinheiro Chagas, em que ela tem alguns trabalhos intitulados Pinheiro Chagas, a versalidade do cronista na revista da Semana, de 2015, o ajuste de contos na ficção Pinheiro Chagas, retratado por F. de Queiroz, de 2017, e Pinheiro Chagas, no escritor Vidal. Como aparato teórico, foram utilizados estudos que conceituassem o romance, né? E para isso foi analisar as obras de George Lukács em seu trabalho A Teoria do Romance, de 2009, e o Romance Histórico, de 2011, para embasar teoricamente e analisar a Virgem Guaraciaba.
foi verificado também os estudos da pesquisadora Marilene Benhart, que traça alguns conceitos sobre o gênero no trabalho Considerações sobre o Romance Histórico de 1994, bem como foi examinado também a Ascensão do Romance de Ian Watt. A partir dos estudos acerca do conceito da literatura brasileira, foi analisado autores como Afrânio Coutinho, em Conceito da Literatura Brasileira, e o livro do Alfredo Bossa, História Concisa da Literatura Brasileira. Também foi examinado os estudos sobre a literatura em Portugal durante a segunda metade do século XIX, sendo eles o Romance Histórico, no Romantismo Português, de 1979, de Castelo Branco Chaves, e História Literária de Portugal do século XII ao XX, de Fidelino Figueiredo, para identificar e fundamentar o papel de Pinheiro Chagas e a visão a respeito de cor local. E associado aos estudos da pesquisadora Jane Eliane Gandra, com o objetivo de tentar alcançar de que modo a visão de Chagas era percebida na sociedade portuguesa do século XIX. A metodologia dessa pesquisa é baseada, portanto, em um trabalho que parte da prática e a outra de análise de escrita. Nos últimos anos da minha graduação, eu tive a oportunidade de ser bolsista em PQ, do qual eu escolhi o romancista brasileiro José de Alencar como principal objeto do meu projeto, e resultou no meu TCC, intitulado José de Alencar e Pinheiro Chagas, Romance e Crítica. Durante a pesquisa, analisei as críticas realizadas a José de Alencar em Portugal, bem como suas respostas, e ao longo deste processo, descobri o romance A Virgem Guaraciaba de Pinheiro Chagas, que possui uma narrativa com elementos muito próximos das obras Iracema e o Guarani de José de Alencar. Os estudos dos textos de Manuel Pinheiro Chagas nos levam a compreender a sua visão não apenas sobre o que deveria ser o romance histórico, mas também em que, a seu ver, pudesse proclamar a independência literária de uma nação. Infelizmente, há poucos estudos críticos sobre este autor, assim como é escassa a quantidade de trabalho sobre a obra A Virgem Guaraciaba, que é um dos objetos de pesquisa da minha dissertação. Tanto a crítica como o romance de estreia de Chagas levantam discussões consideráveis sobre a conceituação de cor local. Além disso, os estudos desses elementos, a crítica e o romance, abrangem também debates sobre os contornos da identidade literária brasileira na segunda metade do século XIX, tema que foi exaustivamente discutido por autores brasileiros e lusitanos. De acordo com os estudos de Afrânio Coutinho, em seus ensaios presentes em Conceito da Literatura Brasileira, na fase colonial não se separava a literatura brasileira da portuguesa, ou seja, eram consideradas uma só, né? Sendo, cito, patrimônio de uma cultura comum basada numa mesma língua. No século XIX, ao analisar fontes primárias, é possível identificar autores que defendiam esse conceito, como José da Gama e Castro. Para esse literato, quando escreveu para o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, em 1842, mesmo o Brasil sendo independente, não existia na ex-colônia uma literatura emancipada de Portugal. De acordo com o autor, usar a expressão literatura brasileira não passava de um hábito ou vício resultante de excesso de patriotismo. Ele ainda acentuava mais esse discurso. Cito, a verdade é que, em todo o rigor da palavra, literatura brasileira é uma entidade que não só não tem existência real, mas que até não pode ter existência possível. Além disso, numa reafirmação do conceito colonial, Gama e Castro assegura que, cito, a literatura não toma o nome da terra, e sim da língua. Os estudos dessas apreciações contribuem para um levantamento mais preciso sobre o conceito da literatura Brasil versus Portugal. Os autores portugueses, como José da Silva Mendes Leal e Manuel Pinheiro Chagas, foram responsáveis por escrever romances intitulados brasileiros com temática tropical, promovendo uma discussão mais ampla sobre quais seriam os componentes diferenciadores da literatura brasileira. Antônio Henriques Leal, escritor brasileiro natural de Maranhão, teceu crítica sobre a literatura brasileira defendendo alguns ideais coloniais. Em 1874, o autor maranhense publicou o livro Lucubrações, Ciências e Letras, e no artigo Questões Filológicas, criticou severamente a maneira como o romance Iracema de Alencar foi escrito. Para ele, era falsa a doutrina empregada pelo autor de Guarani, que dizia que a língua do Brasil era diferente da de Portugal e não concordava com a ideia de transformá-la para assim de se tornar independente da portuguesa. Cito. Sem termos os conhecimentos indispensáveis de muita lição dos bons clássicos portugueses, depois descendentes de Portugal e falamos a mesma língua, é loucura tentar empresas tais, que só servem para o descrédito de quem o faz.
O autor maranhense defendia, então, o ideal português que, igualmente, era assegurado por Pinheiro Chagas em suas críticas, evidenciando uma mentalidade ainda subordinada a Portugal. Por conseguinte, percebemos uma pequena parcela de intelectuais do século XIX, tanto brasileiros quanto portugueses, que se colocavam contra o movimento de diferenciação, como era chamado por Aradeco e Júnior, né? Esse movimento de diferenciação da literatura brasileira. O levantamento dessas fontes primárias a respeito da discussão sobre a identidade da literatura brasileira é essencial, a fim de contribuir para um estudo mais profundo acerca de autores como Pinheiro Chagas, que, sendo português, escreveu romances que ele classificava como brasileiros. A verificação desses conceitos é primordial para a ilustração da visão lusitana sobre a cultura intelectual no Brasil, pois o uso da arte pode ser realizado como serviço de propaganda, além de ser um instrumento de expansão e domínio político de um povo ou raça. Por se tratar de um romance histórico, A Virgem Guaraciaba é uma obra que resgata o período colonial, época em que Portugal detinha grande poder nas terras recém-descobertas da América. Ela apresenta elementos fictícios, momentos históricos reais, como a chegada dos portugueses em Salvador, a Guerra de Pernambuco, bem como personagens históricos, a exemplo de Padre Asquipoeta Navarro, Padre Nóbrega, Duarte Coelho, entre outros. Ao estudar o romance A Virgem Guaraciaba, de Pinheiro Chagas, nota-se o estreitamento político e social que Portugal ainda tentava impor sobre a ex-colônia na segunda metade do século XIX. Durante o século XIX, Manuel Pinheiro Chagas esteve envolvido nos principais assuntos de sua época, relacionados à política, ao teatro, à historiografia, à crítica literária, entre outros. O autor nascido em Lisboa foi um dos principais críticos da literatura brasileira em solo lusitano, ao traçar comentários severos voltados à identidade literária da ex-colônia. Por meio de sua crítica ácida, percebe-se nele um ímpeto de transformar o que estava sendo escrito no Brasil em algo que ele julgava mais autêntico, que pudesse alcançar outros continentes, além dos países de língua portuguesa, de acordo com seus próprios parâmetros. Em 1866, no Anuário do Artigo Pitoresco, um dos principais textos sobre a literatura da ex-colônia, escrito pelo autor português, verificamos uma breve citação sobre José de Alencar. Na ocasião, o pequeno trecho versava sobre Iracema. Iracema, cita, é uma lenda do Ceará dos tempos da descoberta e revela uma tendência louvável para dar autonomia à literatura brasileira. Nesse primeiro texto, percebe-se que, para o crítico, o Brasil ainda não possui uma literatura autêntica. No entanto, em seus textos mais polêmicos e incisivos sobre o artigo, foi o artigo publicado no livro Novos Ensaios Críticos, de 1867, intitulado Literatura Brasileira José de Alencar, no qual Chagas volta a reafirmar que o Brasil não possui uma literatura autêntica e que, para alcançar tal objetivo, era preciso seguir alguns padrões que o próprio autor propôs, como proclamar filhas adotivas, mas filhas ternas e amantes das florestas do Novo Mundo, e aceitar as tradições dos primeiros povoadores. A partir dessa ideia, Pinheiro Chagas afirma que, no propósito do Brasil possuir tal autenticidade literária, era imprescindível focar em sua narrativa e cor local. Em 1866, então, Manuel Pinheiro Chagas dava início à tentativa de criar um modelo de literatura autêntica ao lançar seu primeiro romance histórico, A Virgem Guaraciaba, que viria a integrar a série Crônicas Brasileiras ao lado do romance também brasileiro, A Conspiração de Pernambuco. Essa última obra foi publicada em 1870 em formato de folhetim, na Gazeta Literária do Povo, com publicações semanais. No romance A Virgem Guaraciaba, Chagas nos apresenta uma narrativa indianista inspirada e ambientada nas florestas virgens do Brasil. Mais precisamente, a narrativa ocorre no Nordeste brasileiro, a Bahia. Na introdução de seu romance, Pinheiro Chagas enaltece o autor português Mendes Leal pela obra Calabar, Histórias Brasileiras do século XVII, afirmando que ele era responsável por ter doado à literatura brasileira um esplêndido livro que narrava a história da ex-colônia do século XVII. Esse fato, para Maria Aparecida Ribeiro, sugere um espaço de magistério, que supostamente era ocupado por Mendes Leal, a respeito do romance brasileiro. No entanto, ao analisar A Virgem Guaraciaba e algumas obras de José de Alencar, é possível identificar diálogos entre o crítico português e romancista brasileiro, movimento esse que pode levar Alencar ao local de magistério e não ao autor de Calabar. A partir da leitura de algumas cenas do romance de Chagas, logo se percebe o rumo que indica a sua prosa.
Vale ressaltar que Pinheiro Chagas nunca esteve no Brasil e, em muitos momentos em sua narrativa, notamos uma exuberância exacerbada. Nesse livro, Maria Aparecida Ribeiro demonstra que essas descrições se tratam da visão de um viajante deslumbrado e impossibilitado de fazer apresentações mais precisas do ambiente. Pinheiro Chagas, além de apresentar descrições inexatas sobre a flora, não reproduz uma floresta virgem americana de forma natural, como acontece nos romances de José de Alencar. Diante de tal característica, Ribeiro argumenta, em sua pesquisa, que Pinheiro Chagas não exibiu nada além de notícias de segunda mão. Ou seja, para comprar o romance A Virgem Guaraciaba, o romancista português lançou mão de dados, fontes e informações presentes em outras obras, como os romances brasileiros de José de Alencar e Diários de Viagem. Sobre a ideia do paisagismo utilizado no século XIX por romancista, Flora Susequinde, em seu excelente estudo do Brasil na longe daqui, vai chamar de alegoria da natureza essa busca por uma fundação de uma imagem original da literatura, sobretudo a brasileira. Susequinde argumenta que, cito, é difícil olhar para a paisagem brasileira real, quando o ponto de vista a ser adotado para fitá-la é predado. E afirma ainda que os autores utilizavam demasiadas descrições de viajantes e acabavam por tomar algo além dos desenhos de vistas e das visões, às vezes, paradisíacas. Essas visões, segundo a autora, pareciam mais miragem do que paisagem, devido à alegorização dos elementos narrativos brasileiros. Diante disso, vale frisar que o estudo do romance histórico A Virgem Guaraciaba de Pinheiro Chagas evidencia um autor experiente no que diz respeito à utilização da escrita culta da língua portuguesa padrão. E, em relação aos elementos narrativos de seu romance de estreia, percebe-se um autor que busca informações em obras como Iracema e Guarani para escrever a sua síntese histórica a respeito dos índios da Floresta Virgem Americana. Nesse sentido, Manuel Pinheiro Chagas, mesmo tecendo críticas severas aos romances alencarianos, encontra em José de Alencar os elementos narrativos que ele julga serem necessários para a criação de uma identidade nacional no romance histórico de temática tropical que os utiliza em sua própria obra. E é isso. Obrigado. Só um instantinho que eu estou anotando aqui uma pergunta. Ah, tá. Muito bem, Davi, obrigada. David, desculpa. Porque eu tenho um amigo que chama Davi, escrito, não é escrito igual dele? E é Não, Davi? não tem D. Ah, não? Aí é Enfim, Davi mesmo. sou eu que estou inventando, né? Então, eu estou te projetando no meu amigo Davi, tá, David? O que é bom, porque é meu amigo. É uma pessoa que eu gosto muito e respeito muito, intelectualmente, inclusive. Enfim, a gente vai deixar as discussões para o final, tá? E então a gente passa direto para minha querida Andréa Cirial Verquema, co-organizadora desse simpósio, com o texto Observações sobre o trabalho feminino em romances de Machado de Assis. Andréa. Oi, gente. Então, parece que o Arion não vem, né? Uma pena, né? Porque a gente ia também conversar mais sobre Machado de Assis e século XIX e tal. É o seguinte, esse título, depois que eu mandei o título para vocês, eu percebi que ele dá a entender, assim, que eu ia fazer uma discussão sobre trabalho feminino, talvez uma discussão mais feminista, e na verdade não é bem isso não, na verdade é um texto que está ainda em preparação, tá? Então vocês vão perceber que eu vou fazer, assim, só algumas propostas de comentário, vocês me desculpem, não é um texto propriamente ainda, é uma pesquisa que eu já comecei há algum tempo atrás e que eu estou retomando com vistas a um texto que tem a ver com que eu trabalho em Machado de Assis agora. Na verdade, essa questão do trabalho de mulheres que trabalham vai servir também como um eixo para a discussão de uma estrutura no romance de Machado de Assis, e tem a ver com o romance da primeira fase de Machado de Assis, tanto é que ontem já teve uma apresentação que falava um pouco disso, seria até interessante retomar a discussão, mas a Marina, que apresentou ontem, ela não está aqui agora, né? Mas, então, eu vou propor alguns pontos
tem uma parte que está escrita e tal. Se eu demorar demais, você pode me cortar, tá, Juliana? Porque, na verdade, não tem uma coisa assim orgânica enquanto texto ainda. Tá? Então, eu vou retomar coisas que eu já fiz e vou acrescentar algumas coisas. É o seguinte, a proposta seria pensar a representação de mulheres em 2 romances de Machado de Assis, A Mão e a Luva e Yaya Garcia, usando como pano de fundo, talvez, para estabelecer um contraste, alguns romances escritos por autoras inglesas, né, também do século XIX, como Jane Austen e Charlotte Bronte. Tá? Mas isso ainda vou chegar lá. Na verdade, vai aparecer pouco dessa discussão aqui ainda. Eu começo citando uma colega minha da UERJ, que é professora de literatura de língua inglesa, a professora Maria Conceição Monteiro, né, que ela tem esse livro que é muito interessante, se chama A Sombra Errante, a preceptora na narrativa inglesa do século XIX, e ela diz o seguinte, né, esse livro trabalha exatamente, né, com a preceptora como personagem de romances ingleses do século XIX, e ela tem como ponto de fuga o romance Jane Eyre da Charlotte Bronte. Mas não só, ela trabalha com outros romances, mas esse é o ponto de fuga. Então ela diz o seguinte, a Conceição: é preciso salientar que as condições de trabalho para as mulheres solteiras, naquele momento, claro, na Inglaterra, eram precárias e desvantajosas. As mulheres sem instrução, pertencentes às classes menos favorecidas, podiam se engajar em certos trabalhos braçais tidos como inferiores. Já para as mulheres instruídas, a única oportunidade de trabalhar era como preceptora. Termino aí essa primeira citação. Quer dizer, não só o lugar reservado a essa mulher que trabalhava em plena era vitoriana era ambíguo, como sua caracterização como assalariada criava um lugar incômodo, uma zona cinzenta, para os personagens de romance que representavam a governanta, a preceptora, a professora. Mulher obviamente educada, mesmo dentro dos limites impostos pela época. E isso tanto na Inglaterra quanto na capital fluminense. Até aqui, a maior diferença entre as duas tradições do romance, a tradição brasileira e a inglesa, reside, na verdade, fora do âmbito literário e sim na estruturação de 2 sociedades oitocentistas. Uma já baseada em modelos liberais e burgueses, mesmo que em convívio, em conflito com uma aristocracia dona de terras, e a outra, apesar de compartilhar alguns aspectos dos mesmos modelos, dependente do trabalho dos escravizados e ainda sob o controle de elites de origem agrária e de seus representantes na corte. No entanto, alguns aspectos, guardadas as diferenças citadas, acabam por se igualar. Eu cito novamente o livro da Conceição Monteiro. Ela diz: entretanto, enquanto o gentleman aristocrata continuava a viver de aluguéis ou de outras formas de renda que garantiam o ócio, o homem de classe média atingia o status de gentleman através dos bem-sucedidos negócios e do lustre e fortuna obtidos com o trabalho profissional. Todavia, se o homem podia ascender socialmente, tornando-se gentleman, por força e virtude de seu trabalho, o mesmo não sucedia às mulheres. Então, vamos imaginar isso, com todas as diferenças, em termos do Brasil, a gente usaria o termo, até para pensar num cara como um Brás Cubas, ou Estácio, né, que foi citado ontem, personagem de Helena, etc., são os rentistas, né, na sociedade brasileira. Olha, a questão que se coloca, saindo do âmbito socioeconômico e adentrando o campo puramente literário, se é que isso existe, dirá respeito à estrutura do romance que se produzirá dentro de cada situação específica. Neste caso, não importa tanto uma comparação a partir de possíveis leituras feitas por Machado de Assis. Por exemplo, Jane Eyre só seria traduzido para o português no século seguinte, mas isso não impede Machado de ter lido o romance em outras línguas. Tradução para o francês ou mesmo em inglês, no caso dele. Mas, voltando, né? Isso não importa tanto uma comparação a partir de possíveis leituras,
quanto às diferenças e mesmo as semelhanças que ultrapassam contextos tão distintos. Eu volto aqui só um momento, ao que eu tinha proposto, inclusive no resumo, dizendo o seguinte: em pelo menos dois dos romances da chamada primeira fase de Machado de Assis, eu vou usar aqui a primeira fase como ele mesmo usa, né, a expressão, existe a sugestão de que o trabalho é desdouro, né, é um fracasso para as mulheres que pretendam ao menos manter certa fachada de respeitabilidade dentro da boa sociedade fluminense, e por extensão brasileira ali representada. Eu me refiro a Mão e a Luva e a Yaya Garcia. Mesmo personagens advindas de classes médias baixas, como Estela, Yaya, né, Lina, né, a Lina Garcia, ou Guiomar, podem vislumbrar uma vida de confortos e despreocupação monetária trazidos por um bom casamento, mas isso vai se resolver de diferentes maneiras para cada uma delas. Ora, a sugestão da necessidade de trabalhar para ganhar a vida versus a possibilidade de se fazer um bom casamento atinge o romance machadiano e o conforma. Temos aí exemplares de romances com algumas características herdadas do romantismo, mas bastante realistas em termos de representação de necessidades da vida, com sua carga de decepções e de violências, por que não? Mulheres que dependem de outros para manter uma vida minimamente confortável e, em termos romanescos, digna. Agregadas, afilhadas, filhas naturais, esposas, vindas de classes abaixo das elites brasileiras do 800. Todas elas são assombradas pelas comparações do trabalho assalariado com o trabalho escravo, por um lado, e essas comparações se estabelecem dentro do contexto escravista brasileiro como ameaçadoras do Estatuto de Humanidade, não apenas da dignidade, da honra, do nome, etc. Por outro lado, as mulheres que trabalham, em geral, são colocadas ou representadas em circunstâncias mais ou menos marginais, depende. São artistas, por exemplo, prostitutas, como acontece também em alguns romances. É no âmbito perverso desse contexto de trabalho que Machado de Assis vai colocar suas protagonistas em situações de escolha, à beira de decisões que afetam toda a sua vida. Eu gostaria de apontar alguma dessas questões, usando como um fundo, né, comparativo certos aspectos do romance escrito por autoras mulheres, em língua inglesa, como Jane Austen e Charlotte Bronte, em que a possibilidade do trabalho feminino comparece de maneiras diferentes, mais ou menos aceitáveis. Ali também a possibilidade de um bom casamento, ou quem sabe de uma herança inesperada, no caso da Jane, ela passa pelas duas possibilidades, né? Pode resolver todas as questões relativas às necessidades na vida de uma mulher de sociedade, mas o trabalho, se necessário, não traz sobre si a sombra da escravidão ou a perda de toda e qualquer dignidade. Mais ou menos. Apesar de criar também um espaço cinzento para o Estatuto das Mulheres que trabalham, seja como governantas, preceptoras, professoras, etc. Né? A minha discussão, é claro, se dá em torno do romance e de suas representações, e não da sociedade brasileira e inglesa do século XIX. Mesmo que tenhamos necessidade de recorrer a informações referentes à vida e ao trabalho nesses contextos, importa-me principalmente a maneira como o romance machadiano lidou, em termos formais, com os paradoxos de uma sociedade em que o trabalho assalariado seria capaz de tirar a dignidade dos homens, que dirá das mulheres. Obviamente, vou dar um pulo lá para os romances do Machado, o objetivo a ser alcançado no enredo dos dois romances machadianos citados, né, Yaya Garcia e o anterior, A Mão e a Luva, é o casamento das protagonistas, Guiomar e Yaya, que têm pretensões acima de sua classe social de origem. Tal casamento envolve, portanto, veleidades de ordem econômica que não são encobertas em momento algum nos romances. Isso é bem claro nos romances do Machado de Assis, tanto é que um crítico como Robert Schwartz vai chamar esses romances de conformistas,
eles têm um certo tom amargo, né? Às vezes as personagens parecem, inclusive, muito mercenárias, né? Mas isso justificaria estruturalmente. Trata-se, aliás, de algo fundamental na vida das personagens, pois, apesar da respeitabilidade de origem, são pobres, mas dignas, digamos assim, ou nem pobres exatamente, mas sem muitos recursos. Tá? Há também aí um espaço, um traço de modéstia, o que poderia levar as mulheres não casadas ou mal casadas, em tal situação, ao trabalho remunerado, fora da esfera doméstica, que é bem exemplificado a título de contraste e exemplo com o caso de Estela, nos últimos dos romances da primeira fase, o amargo Yaya Garcia. Estela, que parte para o norte de São Paulo, isso no fim do romance, né, onde vai dirigir um estabelecimento de educação, prefere o isolamento e o trabalho a continuar vivendo na órbita da situação um tanto ou quanto equívoca do casamento de Jorge e Yaya. Equívoca na medida em que se trata da reincidência de Jorge em seu envolvimento com moças de classe inferior à sua, e dessa vez a sua mãe Valéria, né, não está mais viva para evitar o casamento e o consequente rebaixamento de seu nome e situação social. Que é claro, né, o Machado deixa claro que o Jorge, ao casar com a Yaya, ele levanta a moça de uma certa situação social, mas isso também o atinge, né? Ele é um personagem interessante, Jorge, na medida em que ele realmente tem um certo gosto, explorado pelo Machado de Assis, por essas moças que estão nessa situação de agregada, bonita e ou inteligente, né? Stella, que seria a primeira amada de Jorge, a quem ele, inclusive, tentou forçar, né, ter contato físico com ele, para usar um termo, um eufemismo, né? Ela se casou com Luiz Garcia, o pai da Yaya, Lina, né? Não é um casamento por amor, nem nada disso, mas ela foi relativamente, teve um casamento tranquilo, em que ela foi, se não feliz, pelo menos foi tranquila. Quando ela fica viúva e a sua enteada vai se casar, então, com o ex-apaixonado, a situação dela é estranha, no mínimo. Né? Eles dizem para ela ficar e viver com eles, ela diz, não, eu vou embora, eu vou trabalhar, para muito grande desgosto do pai dela. Stella escolhe, antes de tudo, não depender. É uma escolha radical, até mesmo politicamente falando, e não deve ser subestimada no quadro geral do romance, que parece, por seu título, centrar o foco na filha de Luiz Garcia. Não é verdade, convenhamos, o drama de Valéria, a mãe, né, Estela e Jorge precede os possíveis desencontros amorosos entre Yaya e seu noivo. E o incômodo da presença de Estela será uma questão a ser resolvida literalmente até a última linha do romance, a famosa frase, alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões. Né? Umas frases meio bregas que aparecem no Machado de vez em quando. Que alude ao respeito e ao afeto demonstrados por Estela por seu falecido marido, Luiz Garcia. Sobre Estela, diz ainda o narrador do romance. Estela fechou os olhos para não ver o pai. Nem esse amparo lhe ficava na solidão. Compreendeu que devia contar só consigo e encarou serenamente o futuro. Voltando aos termos usados por Robert Schwartz, né, que chama esse romance de conformista, eu poderia entender, portanto, a postura de Stella como resignada ou conformista, ou o conformismo estaria no casamento de Jorge e Yaya, na sua aceitação tácita pela narrativa, que não discute o comportamento dos personagens, nem problematiza as consequências de certas escolhas, como a da mãe que envia o filho à guerra para que ele não se case com uma moça pobre, que é o caso da Valéria com o Jorge, né, quando ele é apaixonado ainda pela Estela. Eu comentaria aqui que tem um comentário famoso do Robert Schwartz, feito lá em Ao Vencedor das Batatas, em que ele diz que a escolha da Estela pelo trabalho não configuraria uma saída da esfera do paternalismo, porque ele diz, né, que
Não há nem menção à palavra salário ou ao trabalho pago. Eu já até discuti isso num outro momento, e eu repito novamente que é de se pensar que naquela altura do século XIX brasileiro não existe possibilidade de saída da esfera paternalista. Só isso. Então, acho que o peso da decisão da personagem Estela no romance permanece. Né? A escolha de Estela pelo afastamento, pela autossuficiência e pela consequente diminuição, né, frente a uma certa elite oitocentista que associa trabalho e escravidão, grande X da questão o tempo todo aqui, né, em favor da consideração por si mesma, fundada no horror à dependência, ou a continuidade da dependência, porque ela foi dependente até certa altura. Né. É evidente quebra com certo código do romance romântico brasileiro, que nega qualquer possibilidade de se juntar protagonistas e trabalho sério. Mesmo os heróis alencarianos têm, em geral, atividades de capitalistas, são herdeiros, vivem de rendas. Nas poucas exceções, exercem alguma profissão prevista, advogado ou médico, por motivos históricos de formação, né, das faculdades existentes no Brasil. Tá? Exercem alguma profissão na juventude, deixando de trabalhar assim que possível, herança, casamento também, etc. Profissão para mulheres, como já disse, o exemplo é Lúcia, cortesã, prostituta, o que fecha a discussão por falta de argumentos que digam respeito ao livre-arbítrio. Estela, no romance de Machado de Assis, ao decidir trabalhar com educação, ela vai dirigir um colégio, fora de casa, remete aos romances ingleses, em que muitas de suas heroínas trabalham, pelo menos em parte de sua vida, sejam salvas pelo casamento ou por lance inesperados, recursos mais comuns no modelo que procuro caracterizar aqui. Né? É claro que há grandes diferenças, né, nos romances dos autores citados até aqui. Há, inclusive, diferenças entre esses romances do mesmo autor, como A Mão e a Luva e Yaya Garcia. Por exemplo, Guiomar, protagonista do segundo romance de Machado, A Mão e a Luva, encara a possibilidade do trabalho remunerado como vergonhosa. Eu cito, então, um trecho em que a gente acompanha o pensamento da Guiomar. Ela diz: mas a cada qual cabe uma obrigação que se deve cumprir. A minha é ganhar o pão. Estas últimas palavras passaram-lhe pelos lábios como que a força. O rubor subiu-lhe às faces. Dissera-se que a alma cobria o rosto de vergonha. Né? Está aí também, né, o caso exemplar da personagem de A Mão e a Luva, que é a Mrs. Oswald, a governanta inglesa, caracterizada pela Guiomar como inferior e mercenária. Eu cito aqui um trecho do Rodrigo Trindade, num artigo que ele fala sobre a governanta no romance brasileiro. Machado de Assis parece trazer para o universo do romance, condensada numa só personagem, toda a incongruência e todo o conflito entre o ideário europeu e o espaço do Brasil escravocrata. Da fusão desses dois universos distintos surge uma governanta deslocada do seu espaço tradicional. Ela agora toma o chá das 5, pensando no modo de obter o pão do dia seguinte. Guiomar, também uma espécie de agregada, despreza os movimentos da inglesa, ao mesmo tempo em que não concorda com o matrimônio desejado por sua madrinha, manipulando-a e obtendo êxito em seu intento. Né? Ou seja, o Machado ele promove uma aproximação entre Guiomar e a Mrs. Oswald, que a Guiomar despreza porque é uma assalariada, mas as duas são agregadas com diferentes poderes de manipulação. Né? Aparece, né, quando você lê assim, né, rapidamente esses romances, né, que se concorda com o ponto de vista do dito romance romântico, ao preferir evitar o contato da moça casadora e ou em situação romanesca com o trabalho. É o caso das personagens Yaya e Helena, a não ser em situações extremas de necessidade. Mas, mesmo em A Mão e a Luva, temos a exposição dos nervos da situação limite da personagem dependente, a agregada figura central na galeria ficcional machadiana, já que este romance, especificamente, trata tão somente da escolha que Guiomar faz do noivo
que melhor atenda aos seus anseios, ou, para dizer com os termos usados no livro, às suas ambições, né? Eu vou pular um pedaço aqui de uma discussão em que eu trazia, mas aí vai sair um pouco, inclusive uma comparação com um romance do José de Alencar, O Senhora, né, em que a Aurélia, que vira uma herdeira, fica rica do dia para a noite, literalmente, e ela casa, quer dizer, ela compra um marido, né? Então essa inversão, ela é muito interessante porque ela expõe também o funcionamento do casamento por interesse, né, no século XIX, na medida em que os casamentos arranjados, obviamente, eles têm que ter uma base de interesse, né? Eles são casamentos que atendem a demandas dos dois lados, das duas famílias, eu diria, né? No caso de Senhora, você teria uma inversão disso, que é bastante interessante. Um outro romance que tem que ser pensado aqui também, vai ficar para uma futura discussão, do José de Alencar, é Sonhos d'Ouro, romance em que nós temos uma moça rica que vai se casar com um rapaz pobre, e que temos, inclusive, uma governanta inglesa também, a Mrs. Strauchy, que é uma figura cômica no romance, né? Ou seja, ela é ridicularizada no romance, tá? Deixa eu ver aqui o que a gente poderia, só para terminar aqui, uma das possibilidades de leitura desses eventos ou desses acontecimentos de pessoas que precisam se casar, precisam no sentido da necessidade, ou que podem, inclusive, ser salvos por uma herança, como acontece tanto no romance inglês quanto no romance brasileiro. É possível fazer uma leitura paródica também dessas figuras, tá? Assim, nesse sentido. Eu vejo que Machado de Assis, nos seus 4 primeiros romances, ele trabalha também pensando muito no modelo alencariano. E quando eu digo paródia, eu digo num sentido crítico da palavra. Pode ser que ele esteja reescrevendo, ou refazendo, ou traçando linhagens que releiam, né, esse romance que é muito bem representado por José de Alencar, não só, mas muito bem representado por José de Alencar. Uma outra linhagem de leitura que se propõe aqui seria tentar pensar na estrutura romanesca, aí talvez eu esteja pensando perto de críticos assim de linhagem marxista, como o próprio Robert Vaz, mas se afastando dele a partir de um certo momento. Não considero esses romances conformistas nesse sentido de aceitar uma estrutura social. Eu acho que estaria ali também a leitura crítica da estrutura social, e aí estaria o dado da leitura, já que seriam representações mais ou menos elaboradas de uma certa situação, de uma estrutura social brasileira, né, que fica e que expõe um pouco as suas vísceras, quando nós teríamos o caso estranho na nossa situação de trabalho das mulheres que vislumbram a necessidade de ter que trabalhar. Se no romance alencariano isso é quase que um vazio, uma lacuna, um lugar de medo e de perigo, um abismo, em Machado de Assis esse medo permanece, mas já há personagem que ou está muito próximo dessa situação, ou que aceita essa situação como uma situação necessária. E vai viver sua vida, nós não sabemos o que vai acontecer. Tá? Então, nós não estamos, claro, no mesmo nível de um romance como o da Charlotte Brontë, que tem mais de uma personagem que é professora ou algo semelhante, mas nós também não estamos mais naquele nível do romance representado aqui por José de Alencar. Então, a minha discussão ela vai se encaminhar um pouco por aí, mas aceito sugestões, debates, etc. e tal, e agradeço pela paciência, gente. A Juliana acho que teve que dar uma saída, que ela está avisando que vai ter que abrir a porta. Então, eu vou assumir aqui esse tempo, gente, para perguntar. Então, abrir, né, para questões, comentários, se alguém gostaria de conversar. Bom, eu gostaria de perguntar. Sim. André, eu gostei muito dessa relação que você falou do casamento, né, do romance,
que é o casamento por interesse, né? Nos romances de nativismo, por exemplo, como Iracema, ou a própria Virgem Guaraciaba do Pinheiro Chagas, tem esse casamento por interesse, né? Só que aquele casamento em que o padre faz com que a moça se obrigue a fazer com que o índio se interesse por ela, né? E através disso catequizar esse índio, né? Para que ele venha para a religião dele. Então achei muito interessante também porque no século XVIII tem muito isso. A mulher, ela é colocada num papel assim que ela vai fazer uma ação, mas quem decide isso por ela geralmente é um homem. E o Machado de Assis já traz umas mulheres mais que têm um poder de escolha, que têm um poder de interesse, que ela mesma faz as próprias escolhas, né? Tanto que um dos romances que eu acho dele assim muito interessante que é a Helena, né? Que inclusive o final de Helena eu acho bem triste, mas que demonstra que ela é uma mulher que tem uma escolha, que tem uma fala, que ela consegue fazer ter as próprias atitudes, né? Que isso era bem difícil de ser visto nos romances de homens no século XIX. E era esse comentário que eu queria fazer também. E também o Chagas, né, por exemplo, ele tem essa ideia muito tradicionalista do romance romântico. E contrapondo, por exemplo, com essa de Queiroz, eu acho que Queiroz já tenta trazer uma mulher mais diferente. A mulher no romance de Chagas era quase como se fosse uma entidade divina, por exemplo. Quando a Beatriz aparece no barco da embarcação que está vindo para a Espanha, na época da Brasil da Colônia, ela é demonstrada como uma mulher branca que estava iluminando os homens que estavam na proa do barco. Então tem essa visão, né, meio romântica, e ela acaba sendo sucumbida pelas escolhas dos homens. Né? Ela acaba não tendo um poder de escolha, mesmo ela não querendo fazer aquilo, ela acaba não tendo um poder de escolha. E ela acaba também morrendo no final do romance. E achei interessante essa relação que você fez do casamento entre interesses, essas coisas. Na verdade, no romance, né, David, ele acompanha também uma questão que é marca da sociedade patriarcal, né? No século XIX nem se diga, né, o dito. Quer dizer, tem uma coisa aí que você traçou que eu diria que do caminhar de um romance de modelo idealizante, digamos assim, romântico, que vai tentar recobrir esse casamento, ou vai tentar apresentar esse casamento como se fosse um casamento por amor, né? Até o romance de matriz cada vez mais realista, mais para o fim do século XIX, em que os outros mecanismos envolvidos no casamento no romance, né, que eu estou dizendo, nem estou pensando aqui, né, que eu estou fazer aqui nesse caso a gente tem que ficar fazendo um pouco essa diferenciação. Mas o casamento nos romances, mais para o final do século XIX, caminhando cada vez mais, né, tem marcas mais realistas, menos idealizantes, vai mostrar cada vez mais as engrenagens, assim, né, o maquinário do casamento por interesse. Agora, fazendo uma diferença aí, por exemplo, o romance oitocentista brasileiro, pelo menos, se passa em ambiente urbano, né, é o que mais vai falar disso. Né, é onde você vai ter muito esses estudos de que os autores românticos mesmo gostavam muito, que são estudos da vida urbana na corte, etc. e tal. Agora, eu chamaria atenção para algumas coisas, né, que no romance romântico brasileiro, mesmo na sua fase que parece mais ingênua, ele já expõe as engrenagens disso. Eu penso, por exemplo, num romance como A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Na Moreninha, teoricamente, ele é exatamente a história de um romance de amor, de um casamento por amor entre Carolina e Augusto. Mas mesmo ali, fica muito claro, exposto, que o casamento é um arranjo entre as famílias. Não sei se vocês lembram, se vocês leram, quando os dois jovens estão apaixonados, há um momento em que o pai do Augusto vai até a ilha, né, não nomeada, para conversar com a avó e o irmão mais velho da Carolina, para eles acertarem o casamento. O pai de Augusto é fazendeiro, ele é o claro representante da elite agrária brasileira.
A família da Carolina também é uma família de gente que tem dinheiro. Então, eles são um casal perfeito para se casar um com o outro, eles são da mesma classe social, digamos assim, né? E as duas famílias vão lá acertar o casamento. Isso é interessante, porque se a gente pensasse que um desses dois personagens fosse de classe mais baixa, por exemplo, você teria aquele drama romanesco maior que vai aparecer em alguns romances, né? Por exemplo, um casamento que não é possível por diferenças sociais, tá? Não é o caso. O Joaquim Manuel de Macedo deixa claro que aqueles dois jovens ali são do mesmo âmbito. O casamento vai se fazer por gosto e também porque está acertado, né? É um arranjo também, né? Ou seja, não há problema, está tudo correto. Mas ele não esconde nunca que é um casamento arranjado, né? Em José de Alencar, o José de Alencar costuma trazer como é que eu diria, né? O recurso do apaixonar-se, né? Quando os personagens do José de Alencar ficam juntos, principalmente no romance urbano, é porque há um consentimento do coração, mas pode prestar atenção também que tem que passar por cima de certos problemas. Sonhos d'Ouro é um dos melhores exemplos. A moça rica, Guida, e o Ricardo, né, que é o advogado pobre, eles não ficam juntos no final do romance, e aí o José de Alencar usa de um estratagema bem engraçadinho, porque ele coloca um epílogo no romance que teria sido escrito a posteriori, e ele diz, eu corri para a gráfica para colocar esse final, em que os dois estão muito tristes, porque eles não estão juntos, porque é impossível casar, eles vão ter sempre problemas, ela vai achar que ele casou por interesse, ele vai se sentir humilhado, mas aí vem um epílogo, quase que um rabo de papel, digamos assim, no romance, em que o Alencar diz que eles se encontraram num passeio, caíram nos braços um dos outros e resolveram se casar assim mesmo. Quer dizer, ele também desnuda o problema desse casamento aí assimétrico, né? Um casamento assimétrico. Em Senhora também nós temos essa simetria. No Machado de Assis, o interessante dele é que ele já parte, né? A questão do amor não entra, ele já parte do casamento por interesse, em geral, de uma moça que precisa do casamento, precisa mesmo, né? Questão de vida ou morte, né? Porque senão ela vai acabar igual a Eugênia de Brás Cubas, né? A Eugênia, ela é vislumbrada pelo Brás Cubas morando no cortiço, em miséria, né? Então, apesar de ser um dado estrutural da sociedade, não só brasileira, sociedade patriarcal em geral, eu acho que cada romancista vai lidar com isso de maneira diferente, né? Outros exemplos bons estão nos romances da Jane Austen, que parece que as coisas dão certo, né? Mas a gente não sabe, ou a gente sabe, né, de acordo com a ironia usada pela autora, o tanto de sapo que aquelas mulheres engolem para poder casar com os mais ou menos lá que elas arrumam, né? O Daniel levantou a mão. Eu queria só, na verdade, falar, enfim, acho que dá para fazer bagunçado mesmo, e quem quiser tomar a palavra, que tome, sem precisar passar pelo protocolo. Não tem tanta gente aqui, assim, enfim, para tomar a palavra, e aí é bom que a gente sente o gostinho do presencial. Tá. André, então, pelo que eu entendi, seu trabalho é um trabalho também de literatura comparada, né? Que um projeto talvez maior, né? Que você quer comparar. O trabalho feminino. Coisas, né? É o trabalho feminino nos romances de Machado e em alguns escritores e escritoras ingleses. E aí eu fiquei pensando em algumas, sei lá, algumas coisas me ocorreram, assim, também nem sei o quanto isso pode te ajudar, né? Mas se a gente retomar talvez um pouco, assim, no século XVIII, o Samuel Richardson, né? Tem o tema do casamento é um tema central, e o casamento também que representa uma ascensão social, né? Pamela é isso, né? Sim, sim. Ela é uma empregada doméstica, então, ou seja, ela é uma trabalhadora,
um trabalho servil, até, não vi nenhuma menção ali a salário, eu não sei se ela era uma salariada, ela era uma agregada, não sei, que trabalhava na casa do senhor, né, como empregada doméstica, e no fim, né, ela cede, no fim não, na verdade, na metade do livro, ela cede às insistências do Mr. B, né, e eles se casam, e aí a segunda metade do livro é como ajustar esse casamento, né, porque a família do Mr. B não aceita, né, sobretudo a irmã dele, agora me fugiu o nome, não aceita, como você vai casar com a sua empregada doméstica, né, e, enfim, tudo bem, seria recuar bastante, assim, historicamente, mas eu acho que a ideia, o princípio, mais ou menos é o mesmo, né, e que persiste. O Ian Watts fala, né, que o casamento, então, ele se torna a solução mais prática para o enredo do romance, né, quando ele vai analisar em A Seção do Romance a Pamela, né, e aí todos os romances da Jane Austen, de fato, como você falou, eles são romances que terminam em casamento, né, e um casamento que representa a ascensão social de uma mulher, né, então, não sei, se talvez seria interessante fazer esse recuo, mas também pode não ser interessante para você, para o século XVIII. E, ainda contemporâneo ao Machado, o próprio Dickens. Eu sei que você, como você disse, o seu interesse não é pensar o que o Machado leu. Se ele leu Jane Austen, se ele leu as Irmãs Brontë, pouco importa, né? Você disse isso e eu entendi o seu argumento. Mas a gente sabe que ele foi leitor de Dickens, né? Tentou a tradução, né? No começo dos anos de 1870, né? E no Dickens também aparece a figura da governanta, né? Porque fica meio que pensando um pouco nessa figura, né? Que pelo que eu entendi aparece em vários romances, né? Brasileiros do período. A governanta inglesa, né? Enfim, talvez outra sugestão, mas também, mais uma vez, André, você pode dizer, não quero falar sobre isso na minha pesquisa, no seu artigo. Eu queria dar um palpite também, na verdade é um palpite, palpite realmente para os dois, porque eu estou pensando nessa coisa do casamento realmente, né, do casamento ser o problema, ou um dos problemas. No caso de romances com algum foco em personagem feminina, é o problema. No caso de personagens masculinos, ou romances mais focados no masculino, ele é um fantasma que está ali, mas o que eu fiquei pensando, e aí está para fora do romance, de uma certa maneira, e está para dentro da história, é que, numa visão talvez um pouco sarcástica ou desabusada do que constitui as sociedades europeias, e a minha ignorância vai limitar as sociedades europeias na Idade Moderna, enfim, mas eu acho que, para além disso, né, a base aristocrática, me parece ser que eu fiquei pensando, ouvindo, né, o casamento é o trabalho. Ele é o único trabalho possível. Ele é um trabalho no sentido de o que me dá condições de permanecer existindo dignamente. Ele é o único trabalho possível. O resto é degradação, o resto é perversão, o resto é queda. Nesse horizonte, do ponto de vista ideal. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia, né, do casamento como o trabalho por excelência, eu fiquei pensando quanto essa é a lógica que preside, inclusive as cabeças coroadas. A grande questão é o casamento, digamos, ou o casamento é a grande negociação, é a primeira e principal negociação na hora que você pega lá um herdeiro de trono e das casas entre elas. Então, é um problema político-econômico, ele é o problema que, para resolver uma guerra, para abrir novas guerras, pensando na história da França e da Inglaterra, é isso. Né? Enfim, é um casamento que sossega, é um casamento que abre a nova etapa da guerra, enfim, é sempre a questão do casamento. Ou para iniciar uma nova religião, né? Exato, é sempre a questão do casamento, né? Ela não tem,
e eu acho que talvez essa seja a coisa divertida ou legal, maravilhosa no século XIX, é que por ser um século meio, a meu ver, né, portal entre um tipo de sociedade que não existe mais, mas não existe mais ou menos, porque as marcas estão todas lá, né, como um grande fantasma ou como uma presença efetiva, essa sociedade aristocrática, essa sociedade que com pretensões aristocráticas, com um sistema de valor aristocrático, enfim, e uma outra conformação que chega meio que rebaixando os ideais aristocráticos, pensar aí a ascensão da burguesia, ou o que quer que seja, enfim, né, uma desorganização, a questão permanece tão central, de uma certa maneira, tão central quanto antes. E aí, talvez, assim, né, porque é uma das minhas mocinhas preferidas, uma das coisas mais bonitas que eu acho na Jane Austen é justamente assumir a coisa do moças, vocês têm que se casar, mas moças, casem-se bem. É basicamente isso, né? Casem-se bem. O tempo todo, né? Escolham bem, pelo amor de Deus, não façam, né? E elas têm essa, digamos, essa possibilidade. Todos os romances passam por essa escolha, essa grande escolha, né? Sempre, normalmente, deixa eu pensar aqui, sempre tem um outro personagem candidato a marido, absolutamente tentador, na aparência muito adequado, mas que se revela em um determinado momento não mais adequado e para o qual não vão os afetos das personagens, o que confirma aquela, enfim, o que confirma o casamento por amor como uma espécie de gesto de liberdade. E voltando à questão da história, eu queria botar não concordo, David. não. Eu queria. Deixa eu te chamar. Eu acho David, horrível. eu acho elas ótimas. O David, eu queria perguntar uma coisa para você, David, que tem a ver com história também, tá? Assim, porque eu fiquei pensando assim, óbvio, eu sei, enfim, eu não frequento, tá, o português brasileiro, eu sou completamente estrangeira aí, mas, enfim, eu já li um pouquinho, e você falou algo, você estava mencionando sobre o caráter falso, alegorizado, principalmente, né, que dá para identificar muito bem, a Susekind já identificou, na questão da natureza, na representação desse romance brasileiro, feito por um português que, inclusive, não pôs o pé aqui, enfim, mas aí eu fiquei pensando, uma vez tratar de... não é nem um problema que eu estou colocando para você, não, tá, David? É só eu fiquei pensando. Como é que essa situação do caráter falso ou alegorizado em um romance histórico, no geral, não sempre, mas no padrão romance histórico, em que você tem um autor que vai colocar em cena um enredo do passado, tá? De um passado, esse caráter do falso, do não legítimo, do não era exatamente assim, por mais aparato crítico que esses autores mobilizem, é sempre a questão fundamental, ela sempre aparece, porque esses caras, ou esses autores, autoras, enfim, eles, por causa de um caráter do passado, que é o fato de que o passado de fato passou. Então, o seu acesso é sempre indireto a ele. Você está sempre na distância, você entendeu? Você está sempre na distância com relação a ele. Por mais que você se documente para fazer isso, você está sempre na distância. E é o que faz com que romances históricos sejam
uma invenção genérica tão interessante, justamente, porque você está sempre na distância com relação àquele passado. E essa distância te faz ser um estrangeiro daquele passado em alguma medida. É claro, quando você recua demais, o autor recua demais, maior é o efeito. Um recuo menor, efeito potencialmente menor, mas de qualquer maneira, tem uma inautenticidade aí ligada de base, uma falsidade com relação uma potencial falsidade com relação aos dados desse passado. Por mais que isso sem qualquer juízo de valor, dizendo que autor X ou Y errou ao trazer esses dados, você entendeu? Assim, para além da qualidade historiográfica do romance, de uma certa maneira, essa sombra, né, do inautêntico, do falseado, fonte, ok, consultou fonte primária, mas a fonte primária, toda fonte primária é sempre enviesada também, ela nunca é, enfim, o retrato imparcial absoluto de algo. E eu fiquei pensando, eu fiquei até muito curiosa para saber um pouco mais sobre essa virgem Guaraciaba, estrangeira, portuguesa, né, que fala com sotaque português, provavelmente, né, cuja língua, na verdade, tem esse sotaque português. Mas eu fiquei pensando nisso, no casamento como trabalho, você entendeu, André? Assim, porque, só que não nessa instância se esses caras não percebiam também, esses caras do portal do 19, né? Esse portal, tudo que era não é mais, tudo que será não é ainda, para lembrar o Musset. Portanto, nessa espécie de cratera, se isso para eles não era uma questão eventualmente até mais sensível e eventualmente legítima, até para afastar essa coisa do conformismo, você entende? Lá do argumento do Schwartz, que, enfim, eu não conheço esse debate de direito, mas os seus argumentos contra essa ideia de conformismo me parecem completamente razoáveis. Não sei qual seria o conformismo. Eu tenho uma certa dificuldade de acompanhar o diagnóstico de conformismo. Bom, é isso. E não fala mal das meninas, tá? David, responde então, porque, assim, ficou, né, meio atravessado, que eu não sei nem o que responder. Sobre o Pinheiro Chagas, porque eu fiz um trabalho, TCC, né? Na minha dissertação, eu vou analisar a Virgem Guaraciaba, só que eu vou focar no sentido da identidade, como a identidade brasileira era vista em Portugal, né? Como a identidade brasileira deveria ser de acordo com o viés português, assim como o texto de Calabar, o texto da Virgem Guaraciaba, do Pinheiro Chagas. O que acontece no romance A Virgem Guaraciaba? É um romance histórico, ele vai falar sobre personagens históricos, vai falar sobre situações históricas que aconteceram no Brasil, até aí tudo ok. A linguagem perfeita, clássica portuguesa, sem corromper a língua de Camões, como ele fala, perfeita. O problema da narrativa dele é que ele coloca elementos da natureza que não deveriam estar no locais em que ele colocou, né? No momento em que o padre Aspicueta Navarro e o padre Nóbrega estão na floresta, ali em caminho de uma comunidade indígena, ele vai descrevendo uma descrição gigantesca do que ele vem encontrando pelo caminho. Nessa descrição, né, isso no Nordeste brasileiro, ele fala que ele encontra uma árvore, né? Ele diz que desmancha os cachos de frutas roxas dentro de coisas que parecem cobras, que vai de cima da copa da árvore até embaixo. E ele chama essa árvore de... Como é o nome daquela árvore aqui? A jabuticaba. Ele chama ela de jabuticabeira, né? Só que quando a gente analisa a descrição dessa árvore, por exemplo, e tendo em vista que ele está ali na Bahia,
se aproxima mais da Jussara, né? Aqui no Pará a gente chama também de açaí, não sei se é a mesma árvore, mas aproxima mais da Jussara. Então tem esse erro que não é só esse, né? Tem um erro também da baunilha, da pimenteira, em que ele descreve ela de formas totalmente diferentes do que é o real. Tanto que isso, no meu TCC eu escrevi bastante, falei sobre isso. Inclusive tive que ler artigos sobre biologia para explicar qual eram as descrições exatas desses elementos. E aí que entra a situação da Flora Susequinde, né, e da Maria Aparecida Ribeiro, que elas falam que esses autores eles buscavam um diário de viagens, em outras fontes antigas, e acabavam trazendo isso para o seu romance. E o que, no caso específico desse romance do Pinheiro Chagas, é que houve essa exacerbação, né? Não que seja errado, né, de um autor romântico falar bastante, falar de uma forma exagerada, falar que as árvores eram soldados gigantescos mortos dentro da floresta, jogados pelo chão, não que seja errado. Mas, de acordo com essa ideia da Flora Susequinde, esse tipo de narrativa evidencia que ele não tem um domínio completo sobre o lugar que ele está narrando, né? E aí vem com essa ideia de vislumbre, de miragem sobre o local. E a Virgem Guaraciaba é interessante porque, diferente de Iracema, de José de Alencar, né? E ela é uma mulher portuguesa, né? A Beatriz, filha do Pedro Cristóvão de Souza, e ela chega no Brasil justamente para ajudar na catequização dos índios. E ela acaba sendo usada, né, para catequizar o Capeguara, só que aí, através dessa situação, ela acaba acontecendo coisas que não deveriam acontecer, como a morte do índio. E os próprios padres tentam abafar esse fato, né? Porque os padres criticavam os colonizadores, aí entra uma crítica do Pinheiro Chagas. Os padres criticavam os colonizadores por eles serem selvagens e matarem os índios, né? E acaba acontecendo a mesma coisa com os padres, eles acabam matando o índio aí por um ato de ciúme. E eles até tentam abafar esse caso porque o Capeguara era o principal representante ali dos índios naquela área. Eu acho que foi isso, né? Inalteridade e a sombra do inautêntico, né? Que você falou, que eu achei interessante, eu acho até que talvez eu trabalhe mais, né? Porque, como eu falei, o que eu apresentei aqui é uma parte introdutória do que eu estou trabalhando na minha dissertação, mas no romance em específico eu trabalhei mais, numa análise mais de romance mesmo, de escrita, no meu TCC. Aqui eu tentar trabalhar aquela ideia mesmo da identidade, né? Tanto que talvez eu nem fale muito sobre os erros de descrição do Pinheiro Chagas em relação ao Brasil. Acho que é isso, uma pergunta. Mas olha só fazendo um comentário, David, é que fazer uma cobrança de uma representação correta, em última instância, realista no romance do Pinheiro Chagas, equivaleria à polêmica, por exemplo, entre Franklin Távora e José de Alencar, em que o Franklin Távora, já preso a uma demanda muito mais realista do que romântica, ele exigia também que o José de Alencar, que ele chamava de escritor de gabinete, tivesse conhecimento de causa para poder descrever certas paisagens, por exemplo. O José de Alencar nunca na vida foi ao Rio Grande do Sul e escreveu um romance chamado O Gaúcho, em que ele descreve longamente o Pampa, etc, etc. Quer dizer, de novo aí, eu acho que a gente se deixa prender a uma demanda que não é exatamente do escritor em si, ou do objetivo do escritor, não é mesmo? Quer dizer, você poderia fazer esse tipo de reparo a qualquer escritor romântico que descreve a natureza, não é mesmo? Né? A natureza romântica, ela não, apesar do lastro de realidade, ela sempre idealiza a natureza, né? Então, assim, o que eu estou vendo é que é interessante, tirando o aspecto da briga sobre a língua, que essa é uma briga em que o José de Alencar vai comprar com esses caras todos, né?
a briga sobre a descrição correta da natureza tropical, ou seja o que for, ela vai colocar esses caras como Pinheiro, Chagas e Alencar do mesmo lado, né? Em vez de estar de lado contrário. Então eu fico me perguntando, sabe, assim, se a gente não está fazendo a mesma coisa, como se fosse uma espécie de, isso aqui é minha reparação porque você me critica porque eu mudo o português, né? E eu critico você porque você não sabe nem descrever a natureza brasileira, por exemplo. Já na briga da língua, né? Aí sim a coisa é muito interessante. O que é interessante é porque o Pinheiro Chagas, por exemplo, ele escreve novos ensaios críticos criticando o José de Alencar pela forma escrita dele, né? Não só da língua, sim da forma de descrição, né? De como ele descreve. Longa polêmica, né? Em que vários casos Exatamente. estão inseridos. O José de Alencar vai ser um dos que mais vai responder a isso, mas não só ele, né? Quer dizer, essa briga começa pelo menos desde a primeira geração dos românticos no Brasil. Gonçalves Dias brigou por causa disso. E olha que ele era um lusitanista, né? Mas ele já brigava por causa disso. Então, no José de Alencar, talvez a gente tenha um cara mais combativo, que vai discutir diretamente com essa geração do Pinheiro Chagas, né? E aí a questão é outra, né? Uma questão política também muito forte, né? De direcionamento mesmo, dessa questão de construção de uma nação brasileira, etc. e tal. Agora, eu achei interessante isso, né? Por exemplo, ele não sabe descrever a natureza brasileira. Cara, os escritores franceses escreviam um romance passado nos Estados Unidos da América, né? E os próprios brasileiros não conheciam o Brasil, né? Seria essas questões aí, né, que teria que se colocar, né? E isso não impede a fantasia romântica de ir lá e reconstruir aquilo ali enquanto um mundo no romance, né? Em si. O próprio Pinheiro Chagas, em 1873, no periódico Brasil, ele vai dizer que ele preferia ter recebido muito mais romances e textos sobre o Brasil do que ele tem recebido, tipo, bananas e açúcares que ele recebe do Brasil, né? E aí se retrata com toda a crítica negativa que ele fez anteriormente sobre José de Alencar. Antes mesmo desses caras escreverem, o próprio Álvares de Azevedo já fez essa crítica, dizendo que toda a literatura nativista indianismo brasileira veio dos livros dos viajantes e não da observação da natureza. Quer dizer, essa discussão, ela atravessou pelo menos umas 3 décadas, diria talvez até mais aqui. É uma discussão longa aqui, né? Em suma, mas é interessante porque você entra nessa discussão. Acho que depois o Machado de Assis talvez é um dos caras que vai virar e vai falar, isso aí não importa muito não, isso é secundário quando eles vêm com o instinto de nacionalidade, né, talvez. Mas aí já é uma outra história. Voltando um pouco... Reforça essa questão da potencial falsidade na descrição de uma... enfim, e que não é falsidade, é ficção, né? É a parte enfim, né? Num caso de um romance histórico, esse nome tão doido, né? Romance histórico. Qual que é a parte de história, qual é a parte de ficção, enfim, e por que a descrição, enfim, por que exigir um caráter realista absolutamente preciso, exato? Não diz respeito à mentalidade romântica, de forma alguma. Exato. Todos eles vão fazer isso, que inclusive um dos eixos ficcionais é o gosto pelo exotismo, né? Quer dizer, eu ouvi falar, ou eu li no livro de alguém um negócio passado, por exemplo, no Oriente, eu também vou escrever. Exato. Né? E, né, assim, na França, no território francês, aonde isso eu acho que ganha uma outra dimensão, já é a partir de um Flaubert da vida, e eu nem tenho certeza, porque aí a gente está diante de um obsessivo da documentação. E mesmo assim, de novo, eu não tenho certeza, né? Um cara que escreve pouco porque ele estuda demais, porque ele acha que na hora que ele coloca um barômetro né, na parede, ele vai descrever uma sala, tem um barômetro, ele tem que entender tudo de barômetro.
Aí ele faz ficha, né? Passa um mês fazendo ficha sobre barômetro para poder colocar um barômetro. Mas aí nós estamos diante, né, de um autor que eu acho que nesse aspecto a leitura do Dolf Weller é completamente correta, né? Um autor que escreve contra o romance romântico, mas contra mesmo, né, que produz uma ironia ali, mas e que escreve justamente diferentemente, né, dessa verborragia romântica, né, um autor que publica pouco, não que ele escreva pouco, mas ele publica pouco e tem essa compulsão, né, vai estudar o barômetro, cada objeto... Ele se autoparodiou, né, inclusive, né, criando personagens como Beauvoir, que são os malucos da... Sim. É muito bom isso. Mas eu acho que tem uma coisa aí também, que desde ontem apareceu, que a gente teria que trazer, só que não dá para a gente discutir isso aqui longamente, que seria a própria concepção, pelo menos dupla, usada aqui, de realismo, né? Porque muitas vezes, até falando, acho que ontem o Daniel também fez uma questão sobre isso, né, sobre realismo e Machado de Assis, acho que a gente tem que fazer aquela divisão entre realismo, estilo de época, ou seja lá o que for, realismo com R maiúsculo, colocar o cara dentro disso, que nunca a gente vai ficar satisfeito com essas soluções, e notações realistas, que aparecem tanto em romances como esses que o David está descrevendo, que são romances de índole, tal. Eu penso também, o José de Alencar é o melhor exemplo, a índole do romance é romântica. O romance tem carga pesada de notação realista. São questões muito diferentes. E no Machado de Assis, isso é talvez mais confuso. Tanto é que ontem a gente virar e falar que Memórias Póstumas de Brás Cubas sai do âmbito do realismo porque tem a inverossimilhança de um autor defunto. Mais ou menos, porque a notação realista está lá no romance com toda força. Né? Agora, o romance não é de índole realista. Hã? Não, entendeu? Isso que eu estou dizendo. É complicado isso. Sim, o que eu chamei a atenção é para a ideia de escola realista. Porque me parece... Exato, escola realista. Que o Machado, nesse ensaio que eu citei ontem, na literatura realista, em outros lugares também, ele não... Acho até uma tese que o John Gladstone em algum momento coloca. Ele não quer ser identificado com nenhuma escola específica. Nenhuma mesmo, mas essa é uma marca do Machado de Assis. Ele recusa classificação desde jovem. Então, eu estava me referindo à escola realista. Sim, exatamente, né? Mas é isso que eu estou dizendo agora, Daniel. Duas dimensões de realismo. Uhum. Claro que tem notações, elementos realistas nos romances do Machado, agora, Memórias Póstumas, mas... Claro. Agora, o texto dele sobre essa de Queiroz, né, os dois artigos sobre o Primo Basílio, né, é um dos piores momentos do Machado de Assis aquilo, né, fala a verdade. Você acha? Por quê? Será mesmo? Você acha? É muito ruim, moralista. Mas, em suma, lá eu acho que tem uma coisa muito interessante, duas coisas interessantes que eu acho. Primeiro, que ele não está falando mal exatamente do realismo, né, ele está atacando aquilo que ele chama de escola francesa, que é muito mais naturalista do que realista. Né? Aí teria que fazer uma discussão acerca do lugar vazio que Flaubert ocupa para o Machado de Assis, que é um cara que ele não cita, que provavelmente ele pirava quando devia ler um Flaubert, devia ficar enlouquecido. Agora, Zola, ele detona, né? Então, assim, quando ele fala da tal escola francesa, ele está pensando principalmente nessa escola zolaísta e dos contemporâneos dele, ali a partir da década de 1880, principalmente, mas que em 1870 e pouco já estão fazendo muito barulho, e o Eça de Queiroz se alinha a isso, de certa maneira, né? Tanto ao Flaubert quanto ao Zola. O Eça de Queiroz é demais, né? Um grande escritor. A outra coisa que é muito interessante, e tem umas hipóteses que rolam por aí, é que a resposta dele não é anterior, né? Que seria a Garcia. A resposta viria nos romances posteriores, de uma saída que não é realista, que não é romântica, que não é nada, etc., a partir de Brás Cubas, né? Quer dizer, uma outra possibilidade, uma outra solução. Porque tem uma parte que eu acho, assim, muito problemática no texto sobre o Eça,
em que ele diz com todas as letras que seria bom levar a literatura em língua portuguesa, ele não fala literatura brasileira ou portuguesa, a literatura em língua portuguesa para as tradições de um Herculano, de um Garrett, quer dizer, pô, parece uma coisa reacionária, um retrocesso. Eu lembro disso, de fato, ele ressalta o Garrett, exato, né? Que exato. Pode ser isso como romântico, né? De certa forma. Então, agora, eu tô te dizendo, quer dizer, como se ele tivesse assim, vamos voltar para a boa fonte da literatura de língua portuguesa, e colocando o Brasil também aí. Pô, naquela altura do campeonato, em 1878, né? Não vou nem falar sobre o moralismo desse texto aí, mas, em suma, é um texto que parece ter sido escrito sobre, se é que você pode imaginar o Machado sob certa paixão, que é bem difícil imaginar, se puder imaginar, ele estava sob uma paixão que talvez esteja ligada, infelizmente, à inveja, ao ciúme e ao despeito. Isso aí eu até concordo um pouco com algumas pessoas que leem assim, né? Mas, em suma, né? Faz parte, né? Na disputa com esse de Queiroz, está dizendo. É interessante isso, você não acha? Porque é um grande romancista, um romancista forte, né? Mas que faz escolhas muito claras naquela altura do campeonato. Depois ele vai mudar, né? É bem interessante. Mas que também está dentro de uma briga, né, maior, né? Eu acho que a gente tinha que ler, sabe, aquela questão dentro da própria literatura portuguesa, com o aparecimento desses romances naturalistas do Essa. Eu não conheço tanto isso para poder discutir. Eu acho que o Paulo Franchetti fez essa discussão. Tem impressão que ele fez essa discussão falando sobre o texto do Machado, tá? Num texto dele. Voltando um pouco ao que você tinha falado, sobre a primeira questão, Daniel, quer dizer, nem sei assim, se fica... Quer dizer, quando eu estou propondo aqui uma leitura que ainda está em processo, né? É claro que está aberta a certos exemplos e tem toda uma tradição imensa do romance de língua inglesa, não só inglês, mas do romance de língua inglesa, que está funcionando ali. Deixa eu te falar, porque eu até ri quando você falou de literatura comparada. É literatura comparada, mas no sentido de que isso aí vai funcionar como uma espécie de pano de fundo, e eu escolhi especificamente duas autoras mulheres, que inclusive as autoras mulheres do século XIX brasileiro, elas têm um lugar muito problemático, elas estão surgindo, talvez, para o espaço só agora. E elas vão ser, até por questão de contexto, obrigadas a falar de outras questões. Mas alguns autores retrataram figuras que são imediatamente associadas ao romance de língua inglesa, como, por exemplo, a preceptora, a governanta, etc. Então, essas autoras, e isso não é nada, como é que eu vou dizer, nenhuma novidade, isso já foi muito discutido, né, essa personagem dessas figuras nos romances de língua inglesa, dessas autoras. Me interessa especificamente essa configuração no século XIX, porque já existem aberturas no século XVIII, talvez não. Eu não quero discutir Pamela ali, apesar de que está ali, todo mundo vai falar, porque essa sombra do romance da virtude perseguida, além de ser muito chato, né, e Pamela talvez seja um dos romances mais chatos do universo, né, não me interessa exatamente essa configuração, entendeu? Que inclusive depois vai ser a reforma moral do fulano lá, do Mr. B, né? Quer dizer, quem ganha nessa história, né? Tem sempre uma possibilidade um pouco cômica de, na verdade, quem se perde também pode ser a própria Pamela. O subtítulo, né? É a virtude recompensada. Né? Pois é, mas pelo amor de Deus, né, cara? Depois que você lê, sei lá quanto tempo, e daquelas conversas e aquelas cartas chatíssimas que a Pamela escreve, nossa senhora. Então, a problematização estrutural não está lá com a mesma força que a questão moral, que é isso, né? É uma reforma moral, observação de um caráter em seu aspecto moral. É isso que interessa nesse romance. É claro que, como todo leitor, né, o romance faz sucesso não é à toa, porque a ameaça à virtude está ali. Como existem os avessos desse romance, que vão ser vários, vão ser escritos na tradição, não é? Romances que vão encostar ali, tanto de tradição francesa até inglesa, de pessoas que
que, pelo contrário, cuja virtude é perseguida e se perde, não é? Tá? Quer dizer, as várias paródias, inclusive, de Pamela, que são mais legais que o livro original, né? Inclusive, né? Mas, assim, Dickens, você falou. Pô, cara, eu adoro Dickens. Acho que talvez eu seja a pessoa que eu conheço que mais gosta de Dickens, assim. Eu vivo brigando com meus amigos hoje que dizem que ele é um romancista muito problemático, mas eu acho que eu sou a pessoa que eu conheço que leu todos os romances do Dickens. Eu li todos, cara. Inclusive, eu fico chateado porque não tem mais para ler, né? Isso né? Dá aquela tristeza, né? Não tem mais, né? Porque teve uma fase da minha vida que eu gostava de ler coisa pelo tamanho, né? Que eu lia muito rápido, então... o Dickens é um romancista político, né? Você não tem dúvida de forma alguma. Ele é um cara dos que mais vai encarar certas questões. Mas a postura dele, o lugar de onde olha é muito, muito diferente, sabe? Apesar dele ter passado, inclusive, carregar o olhar, né, de quem discute as relações sociais na Inglaterra de sua época, e o romance dele também entraria dentro do pano do romance vitoriano, ele não vai, de alguma maneira, se colocar nesse lugar o tempo todo nos seus romances. Eu acho que as questões mais candentes para ele são outras, né? A solidão dentro de uma sociedade capitalista, né? As possibilidades ou a não possibilidade de ascensão social dentro da estrutura inglesa, né? Coisas desse tipo. Nesse caso aqui, já que o meu assunto é Machado de Assis, de novo, e 2 romances da chamada primeira fase, a questão, é interessante isso, ela se torna muito, muito mais complexa, né? Ela é muito mais complexa. Nós temos uma sociedade em que as estruturas liberais de entendimento de vida dentro do capitalismo moderno funcionam só até certo ponto, né? Existe um X aí relativo à ideia de trabalho, se é que a gente está discutindo isso, né? Se a gente puder pensar, vamos pensar trabalho não só como trabalho de mulheres, trabalho em geral. O trabalho dentro de uma boa sociedade do século XIX, encarnada nos romances, tá, gente? Porque nós não estamos falando de novo lá da sociedade em si. Eu vou de novo no exemplo da Moreninha, por exemplo. Ninguém vai trabalhar, nós temos 4 estudantes de medicina, eles estudam medicina só para ter uma formação, nenhum deles vai ser médico, eles são filhos de fazendeiro, eles têm dinheiro, não se pensa na possibilidade de trabalhar. Pensa nos heróis alencarianos, quais são os que trabalham, e quando trabalham, como é que esse trabalho se interrompe? Fulano é médico numa certa coisa, aí tem um momento que ele não precisa mais trabalhar, ele para de trabalhar, por exemplo, em Diva. Ricardo, o advogado pobre. Isso é pior ainda, né? Não vai casar com a rica porque vai parecer que ele está dando o golpe do baú nela, até que uma hora eles admitem que o amor é maior do que isso. Machado de Assis, Ressurreição, primeiro livro, Félix, aquele idiota, né? Aquele personagem, né? A gente tem que sofrer aquele personagem de caráter super fraco. Ele é médico, ele trabalha até receber uma herança. E ele praticamente esconde o seu passado de médico com uma certa vergonha. Isso é discutido no romance. Quer dizer, nós temos N questões que a gente poderia discutir a partir disso. O trabalho em si, ele é problemático, até que o Machado de Assis vai deixar isso muito claro, isso já num conto da velhice do Machado de Assis, como pai contra a mãe. Né? Ou seja, o Cândido Neves não aceita trabalhar, por isso ele se torna um cara que pega escravo fugido. A gente não precisa de nenhuma leitura mais, não precisa nem de leitura alegórica. Dizer, mulher trabalhando, aí é o fim da picada, né? Mas aí está explicitado, né? Que eu acho que assim, embora você tenha dito, eu estou falando disso no romance, né? Eu estou pensando no romance, mas aí, com essa chave, eu acompanhando você, na hora que você chega no pai contra a mãe, está explícito. Sim, é a questão da escravidão. É um conto de 1906, né? A gente tem que pensar isso. O cara está lá no fim, ele está meio que falando assim, então tá, cara, eu escrevi esses negócios todos aí, agora eu vou escrever um conto extremamente violento, como dizem os jovens hoje, gráfico, né? Na tradução do inglês que eles fazem, né? Quer dizer, vou escrever uma coisa horrível, com uma abertura irônica, um conto todo contado na negativa, então, é isso.
O Brasil é isso aqui, ó. O cara chama Cândido Neves, ele é a encarnação da brancura, ele não aceita nenhum emprego em que ele tem que trabalhar, né, que tem patrão, etc e tal. Ele pega escravo fugido. Né? E nós vamos acompanhar essa cena, essa sequência extremamente violenta dele pegar uma escrava grávida, fugida, que vai abortar. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que, desde os primeiros romances dele lá, tá? Ressurreição, Helena tem também, é porque eu não estou falando desse aqui, mas eu poderia falar. Tá? No caso da Helena, a Helena está numa situação muito equívoca, ela sabe disso, isso vai matá-la no romance. Né? Então, assim, agora, nesses dois, Yaya Garcia e A Mão e a Luva é um romance tão cínico, os personagens são tão ordinários, né? O próprio Machado deve ter pensado assim, nossa, eu estou aqui, né, escrevendo essa historiazinha horrorosa, né? Mas, enfim, mulher trabalhar, né, com possibilidade, para ele colocar em Yaya Garcia, a Estela, preferindo ir dirigir um colégio de moças a viver, se ela quisesse, ela podia ter uma vida confortável na esfera desse novo casal que se forma, né? Ela seria uma agregada, como é que chama? Uma madrasta, né, digamos assim, que teve uma certa ligação com o Jorge, mas tudo bem, está no passado. Mas ela não vai ficar, porque a Yaya já deixou muito claro para ela que não tem lugar para ela ali, né? Então, sim, são duas coisas aí julgando. Primeiro, a possibilidade de casamento dela com o primeiro pretendente, que é o Jorge, falhou, né? Ou seja, a primeira saída falhou. Ela ficou viúva de um cara que era um remediado. Segunda possibilidade, ganhar um dinheiro que vem de não sei onde, não tem. A única saída dela seria ainda do casamento. Apesar de viúva, ela ainda é jovem e bonita. Então, André, ela vai trabalhar. Mas, André, assim, tem uma diferença de classe social entre a Estela e a Eugênia, vamos dizer assim, de Brás Cubas. Então, a Estela tem a possibilidade de seguir uma carreira como um profissional liberal, trabalhando numa escola. Ela tem essa possibilidade. Então, assim, já a Eugênia não teve isso, não tinha isso. Por uma questão social, né? Por uma questão de classe. A gente não sabe nada da Eugênia. Isso é meio complicado, né, Daniel? Porque nas descrições que nós temos da Eugênia, ela que é a filha natural e ela tem um problema físico que é levantado pelo próprio Brás Cubas como uma espécie de significação da sua pobreza, né? Uhum. Ela é manca, você poderia dizer assim, ela é pobre, ela é filha natural, ela não tem nome. Nós não sabemos o que acontece na vida dela. Ela é até descrita como uma moça com recursos intelectuais, se quisesse dizer assim, mas parece que ela não tem essa formação que a outra teve, de alguma maneira, não é? Uhum. Ela até poderia assumir um lugar desse, mas a gente não sabe o que aconteceu. Talvez eu devesse usar que o fato da Estela e a Garcia virar uma professora é um golpe romanesco também, né? É um golpe romanesco. Aparece o emprego para ela, poderia ter aparecido um casamento. São duas coisas diferentes, né? A Guiomar, em A Mão e a Luva, ela sabe muito bem que se ela não conseguir um casamento que a sustente, ela vai ter, com a expressão que ela fala, que ela fica enrubescida de mal-estar. Ela vai ter que ganhar o pão com o suor do rosto. Né? O narrador de A Mão e a Luva é bastante explícito quando ele diz, e é um problema para ela, porque na verdade ela gostava da rendinha na cortina, ela gostava do bibelô em cima da mesa, quer dizer, ela quer ter esses bens materiais, né? A Eugênia, cara, ela é jogada pelo Brás Cubas num lugar tão obscuro, não é mesmo? Talvez das passagens mais cruéis da literatura brasileira, né? A crueldade da passagem em que descreve a moça bonita, manca, pobre, filha natural, e depois a passagem da morte da borboleta preta, você lembra? Sim, que alegoricamente remete a ela, isso nossa. Porque tem até a análise do Sidney Chalub sobre isso, né? Sobre a presença da borboleta, né? Exato. Porque não era azul, né? Tem duas cenas, né? A borboleta azul e a preta. E ele resolve matando a borboleta preta com uma toalhada, né? Uma toalhada, e ele diz isso. Mas também por que ela não era azul, né?
Então, eu acho que essa era a Preta. E é o momento em que ele resolve que não ia ficar mais com a Eugênia. Exatamente. Porque ela era bela, porém manca. Né? Então, Pobre. numa toalhada, ele resolveu duas coisas. Origem obscura, pobre. É uma representação da crueldade de classe, que é um dos grandes temas, acho que, de Brás Cubas, né? No caso de Yaya Garcia, o que eu acho que complexifica um pouco é que a única pessoa ali nessa jogada que realmente está acima em termos de classe social é o Jorge, né? A Valéria morreu, a mãe dele, que não deixou ele casar antes, cortou o interesse dele pela Estela, mandando ele para a Guerra do Paraguai, né? Isso é demais também, né? Que mãe boa, né? E eu prefiro ver meu filho morto a casado com mulher pobre, né? A gente já escutou isso recentemente. É mesmo? É uma variação. É uma variação, né? Não é... Vocês não lembram dos comentários sobre prefiro morto do que casado com... Tudo bem. Como é que é, Juliana? Isso é Bolsonaro que tá falando. Então, assim, eu acho que o complicado é isso aí, é porque o único ali que realmente está numa classe acima é o Jorge no final da história. O resto é tudo uma classe média, meio mais ou menos, né? A própria Yaya. A Yaya, ela é uma grande manipuladora, muito bem retratada pelo Machado de Assis, né? Eu fiquei pensando... Ele gosta dessa figura, né? Agora, isso é interessante porque a Juliana tinha feito um comentário sobre a Jane Austen, eu discordo dela. Eu acho que a Jane Austen, ela, por temperamento de romancista, as mulheres manipuladoras nos romances da Jane Austen, elas estão lá, mas elas vão estar divididas entre as boas e as más, e as boas elas manipulam de forma mais sutil. E outra coisa, o casamento por amor é recurso romanesco, porque elas têm que engolir muito sapo para casar com os caras que são mais ou menos, né? Eles resolvem a vida delas em termos de sociedade. O exemplo que todo mundo vai dar é Orgulho e Preconceito, a fulaninha casa com o Mr. Darcy. O Mr. Darcy é um horror, cara. Ele é uma coisa de... Ele é um acúmulo de todos os preconceitos de classe, ele ofende ela de uma maneira terrível, ofende ela, ofende a família dela. Isso não é apagado no romance, ele não apaga isso no romance. Ela depois, ela gosta dele, ele é bonito, ele é rico, etc e tal, ela vai e casa com ele. Tá certa, claro, a personagem tá certa, mas tá lá, vocês lembram aquela primeira frase lá famosa? Todo mundo sabe, é uma verdade universal, que um homem jovem que tem posses, ele está à procura de uma esposa. Na verdade, sabe, é o contrário. Né? É o contrário. Então, mas assim... só uma coisa, Andréia, pegando a fala da Juliana, eu acho assim, eu concordo com a fala da Juliana, que em termos históricos, como vai dizer Hobsbawm, a Revolução Francesa representou o quê? Né, para as mulheres? O casamento pelo amor. E para os homens, a carreira pelo talento, né, a escolha de uma carreira. Né? Sim, querido, mas é igual isso aqui que a Conceição cita. Em termos históricos, o que representou em questões de gênero, a Revolução Francesa. Casamento pelo amor. E é isso que aparece isso está presente nos romances da Jane Austen. Gente, casamento por amor é uma construção, cara, romanesca, não é possível que nós vamos entrar nessa discussão aqui. É uma construção de romance. Tá, tudo bem, casamento por amor é tema desses romances. Mas todos esses escritores que eram muito perspicazes, eles deixam para nós, para quem quiser ver, o avesso da coisa, eu acho. Nossa, mas a Jane Austen, o romance dela é sobre isso. Sabe? Eu acho que ele está ao avesso. A gente estava falando aqui outro dia, né, sobre Persuasão, né, que é um romance amargo, né? É um romance sombrio já. A mulher não casou com um cara lá no início, porque o povo achou ruim que ela ia casar com um cara abaixo da... Não é nem dinheiro, né? Como é que vai falar? Sei lá. Condição... Não, mas ela tinha dinheiro e condição social, Sei lá, exato. Posição social, sei lá o que é. Ela amarga anos de humilhação pela própria família dela, em que ela vai ser colocada naquele lugar. Ela tem a chance de refazer essa tentativa. Depois de ser bastante humilhada pela família dela,
pelo próprio cara com quem ela não casou, e ser vista como uma espécie de, como é que fala aí, de coisa solta aí na sociedade, coitada, nós aturamos ela porque ela tá aí, ela é boazinha, etc e tal, ela vai e casa com um cara que ela ama. I rest my case. Tá, não vou nem comentar mais. Mas, gente, pelo amor de Deus, então estão falando do romance, das adaptações aí que faz tudo ficar lindo, né? Essas Mas eu adaptações do quero. cinema. Não, ou horroroso, E mas tudo fica enfim. lindo, porque todo mundo se ama, e quem não ama é mal. Não, mas eu queria voltar justamente no aspecto romanesco da saída, não pelo casamento, lá da madrasta da Yaya. Esqueci o nome dela, da moça. Dela. Pois é, isso é interessante, André. Você mencionou isso, né? Ele poderia ter. Né? O bom da ficção é isso, está tudo na mão do cara. Ele escolhe uma carta, ele escolhe essa, né? De não ser uma saída pelo casamento, não ser uma saída pela herança, e de ser, de uma certa maneira, ao mesmo tempo, uma degradação de um certo ponto de vista por causa do rebaixamento, né? Ela vai ter que trabalhar, mas ao mesmo tempo uma degradação para manter uma outra não degradação, ou para evitar uma outra degradação, que seria essa tensão e essa pequena saída ficcional, né? Essa escolha, numa personagem chamada Stella, numa personagem que no romance talvez seja a mulher mais interessante. Sim, né? Essa é a mulher. Bom, eu li há muito tempo atrás, mas eu me lembro que ela me parecia, enfim, ela fazia jus ao belo nome escolhido. Ela tinha uma dimensão. O Machado de Assis, eu acho que ele, como ele sempre faz, claro que a Estela é uma personagem interessante e forte, mas veja o que ele faz, né? Ele dá o título do romance Yaya Garcia, né? Ele faz da Estela, até uma altura da sua vida, uma agregada da Valéria, a mãe do Jorge, ou seja, ela viveu na aba, como a gente diz, né? Ela viveu nesse âmbito, ela foi agregada, ela sabe o que é ser agregada. Uhum. Até que a Valéria, que já tinha mandado o filho para o Paraguai, vira e fala: vou aproveitar e vou casar a Estela com o Luiz Garcia, porque aí eu fico livre desse problema duplamente, e vai ser um casamento que vai funcionar. Ela acerta até, né? Tipo, o casamento da Estela com o Luiz Garcia, que é um casamento por interesse em classes não altas, mas por interesse porque são pessoas que vão fazer bem uma para a outra, dá certo e está totalmente fora dessa ideia de casamento por amor, existe estima e respeito. Tanto é que no final do romance, a última frase diz respeito a isso, né? Alguma coisa se salva ao naufrágio das ilusões, né? Quer dizer, o que eu acho, nesse caso, é que ele não esconde que a Estela faz parte desse sistema. Agora, se eu falar assim, é um fracasso trabalhar como professora, no ponto de vista, por exemplo, do pai dela, é completo fracasso, desistência de tudo. Né? Ela perdeu, ela jogou fora o seu futuro. Do ponto de vista dela, ela está resignada, ela não está feliz. É resignação. Então, apesar de haver uma abertura, e talvez aí que vocês estão falando assim, né, já é um romance de 1878, né? Então, existe uma abertura? Claro que existe, as coisas estão mudando de alguma maneira, existe essa possibilidade já, essa possibilidade numa mulher integrada a uma certa sociedade, não haveria até então, ela é quase ela inaugura, né, uma certa situação no romance brasileiro, mas ela não está feliz não, ela está só resignada, ela sabe que ela vai carregar, principalmente, né, aquilo que espreita os personagens machadianos, uma grande solidão, né? Uma solidão e uma vida que vai dar só para viver, né? Quer dizer, e Daniel, que você estava falando, ela não é Eugênia, ela não vai morrer de miséria em Cortiço, mas ela não está tão acima disso, não, tá? Ela tá, ela vai se sustentar. Ela vai se sustentar. Classe que aparecem entre essas duas figuras, ou entre outras, né? O que é interessante, eu chamo atenção para isso, para dizer que o Brasil já não é um país tão
dividido entre escravos e senhores de escravos. Você tem uma gama social, diferentes classes sociais, já neste momento. Né? Tema do Machado também, né? Tema do Machado, justamente. Então não é só senhores de escravos e escravos. Sim. E por isso que eu acho que talvez até é interessante mesmo essa aproximação que você propõe com a literatura inglesa do período. Salvo todas as diferenças que existem, obviamente, tem Brasil e Inglaterra, mas um aspecto, talvez, em comum, é que tanto o Brasil quanto a Inglaterra são sociedades de classe, e de classes muito bem estabelecidas, que você já não tem tanto na França. Eu tenho a impressão, a mobilidade social na França do século XIX, hoje, é maior do que na Inglaterra. Né? Sim, eu sei, eu concordo. Né? Então, talvez até, assim, aí, estou pensando aqui em voz alta, seja um dos aspectos que levou o Machado a explorar mais a literatura inglesa. A gente sabe que o momento mais importante se deu com as Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas já antes, ele estava lendo os ingleses, estava citando, né? Tentou uma tradução do Dickens, talvez porque ele tenha percebido essa semelhança maior entre Brasil e Inglaterra do que Brasil e França, de que são duas sociedades de classes, e de classes muito bem estabelecidas. Né? E que você não transita com a mesma mobilidade que se faz num país realmente burguês, que seria a França. Né? São discussões também que são interessantes. Né? Eu acho também que tem, né, como os estudos clássicos, sobre Machado, inclusive, vão trabalhar na sociedade brasileira como uma sociedade estamental, né? E a gente poderia fazer, eu acho que esse alargamento aí de leitura para a Inglaterra daquele momento. Daniela acaba de salvar a Revolução Francesa. Eu acho que tem que acabar. Eu vou pensar sobre isso, mas, enfim, né? Ou seja... A Júlia está chamando ali nossa atenção que nós temos que terminar a sessão, tá, gente? Ah, tá. Eu só vi a Revolução e Napoleão, mas tudo bem. Continuamos Napoleão, não. Napoleão, não. Deixa o Napoleão. Não. Então, gente, já que tem que terminar, a gente não vai poder continuar essa conversa, mas, enfim, eu agradeço a todo mundo que estava presente nessa sessão da manhã, em particular os apresentadores que tem gato! Lembrando, outro gato ali, ó. Tem um filhote aqui em casa também que fica pulando na minha canela. Que delícia! Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós recebemos um e-mail lá do grupo dizendo que a nossa sessão estava errada para as 16 horas, mas se haveria problema em passar para as 14. Eu acho que não, né? A gente redireciona lá a discussão para dizer que a sessão é às 14, então. Às 14 horas, tá, perfeito. Tá? Perfeito. Ok? Então, até daqui a pouco a todos. Muito obrigada, gente, pela conversa. Tchau, Obrigada a vocês todos. Tchau. Tchau. E pode cortar a gravação, então, gente, os monitores.